Você é iniciante no Lumion aí, ou então não sabe nada, quer começar do zero aí? Nesse vídeo eu vou te ensinar aqui o que você precisa saber para começar a renderizar no Lumion do zero. Bora lá pro vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Meu nome é Paulo e aqui eu ensino vários tutoriais sobre renderização, pessoal. E uma das principais dúvidas aí, muita gente começa a renderizar no Lumion, mas vê aí que não tá evoluindo, não tá conseguindo aprender direito como que renderiza uma cena realista. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí o que você precisa saber para você que ou é iniciante, que já renderiza há algum tempo, ou então que quer aprender do zero aí a renderizar no Lumion. Então, se você já gostou dessa ideia, peço que vocês se inscrevam aqui embaixo e já deixem um like aí para vocês poderem acompanhar os próximos vídeos que eu vou estar lançando. Aqui toda semana eu trago novidades, eu trago vídeos sobre Lumion e renderização. Então, se você já quiser acompanhar aí, já se inscreve aqui embaixo. Então eu peço que vocês fiquem aqui nesse vídeo até o final, que já dando um spoiler aqui, eu vou falar de iluminação e dos efeitos, pessoal. Como utilizar a melhor iluminação e como utilizar os melhores efeitos. Então fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo. Então a primeira dica aqui para vocês, para renderizar no Lumion, não é porque o Lumion ele pode ser rápido, ele pode ser intuitivo, que você deva ignorar a modelagem, pessoal. A modelagem é o primeiro passo aqui. Se você não tiver uma modelagem boa, não tem milagre que o Lumion possa fazer para renderizar uma cena realista. Então é importante trazer uma modelagem boa do seu modelador, do SketchUp, ou do 3ds Max ou de outro programa. Traga uma modelagem boa e traga blocos bons, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu já fiz sobre blocos de qualidade e sobre alguns passos aí que você consegue, que você tem que fazer para chegar num render realista. E além da modelagem, pessoal, que você tem que trazer, tem que ser uma modelagem boa. Além disso, você tem que saber quais as texturas boas. Se a gente vier aqui, por exemplo, no Lumion, eu escolhi essa cena aqui só para exemplificar. Aqui, pessoal, é importante que se vocês forem fazer cenas internas, a textura ela tem que estar bem certinha, ela tem que estar com o reflexo correto, com relevo. E aí, primeiramente, você tem que usar aqui eu tô no Lumion 10, né? Mas aí se você estiver utilizando outro programa, você tem que usar aqui o globo de reflexo, que ele vai mostrar como que fica o reflexo aqui dentro do ambiente. Se você não utilizar isso, ele vai pegar o reflexo de fora, e aí a textura vai refletir o que está do lado de fora. Se você utilizar o globo de reflexo aqui, a textura ela vai refletir do jeito que está aqui dentro. E aí, por exemplo, aqui vamos dizer que é um piso de porcelanato, por exemplo. A gente tem que ver se o relevo está na forma correta, se o reflexo está na forma correta e o tamanho, pessoal. Aqui na escala a gente pode adequar, se você segurar o Shift, você consegue abaixar aqui. E também, se você não quiser que ele fique assim muito aparente a textura, aqui no caso essas ranhuras, você pode aumentar um pouco aqui a colorização. E aí ele vai ficar mais suave. E aí dessa forma você vai decorando aqui, você vai separando quais as texturas principais e as de qualidade que você deve usar. Por exemplo, aqui eu tô nos materiais de interior e revestimento. Na página 3 aqui tem esse modelo aqui, que é o Polytiles 15. E ele é essa textura aqui como se fosse um porcelanato, um tipo de porcelanato mais com essas ranhuras aqui. E aí fica bem interessante você utilizar essa textura. Se você quiser, por exemplo, uma textura de madeira, aqui interior madeira tem essa segunda opção aqui, que é uma textura bem interessante. Você pode usar aí em algumas cadeiras de madeira, ou então até na parede. É uma textura bem interessante assim. E aí depois que você vai decorando esse tipo de texturas, você vai usando apenas as texturas boas. Então essa aí foi a segunda dica. E a terceira dica aqui, pessoal, utilizar blocos de pessoas e blocos de vegetação de qualidades, pessoal. Eu já falei sobre trazer blocos de móveis bons, né? Você tem que saber que tem que trazer blocos bons. Mas além disso, se você for usar, por exemplo, bloco de vegetação, pessoal, aqui no Lumion ele tem alguns blocos de vegetação, e aí você pode até se confundir achando que um é bom, quando na verdade não é.
O que você precisa fazer é salvar os blocos que você acha melhor nos favoritos, que aí você vai ter mais facilidade de achar eles e eles vão ficar nessa aba bem aqui de favoritos. Você seleciona apenas os blocos que você achar que tem uma qualidade boa. Por exemplo, aqui nessa primeira aba tem esse bloco bem aqui. Esse bloco é uma árvore bem alta. E aí você pode, por exemplo, se eu levantar aqui essa modelagem um pouco para o alto, como se fosse, por exemplo, um apartamento, e aí você tem que saber os blocos de árvore que tem um aspecto mais visível, assim, que seja mais bonito. Esse aqui, por exemplo, ele é um bloco bem interessante. E aí é interessante você ir salvando eles aqui, que aí você vai ter os blocos de qualidade melhor aqui. Agora, por exemplo, se você for pegar um bloco, deixa eu ver, esse daqui, ele não é tão interessante assim. Talvez se você botar mais de longe, ele já fica melhor. Ou então se você procurar, por exemplo, um bloco assim, acho que esse daqui, ele não é muito interessante. Geralmente os blocos de palmeiras, pessoal, eles não são, tem alguns assim que não são muito bons. Por exemplo, esse daqui, ele tem uma modelagem, não é muito boa. Essa cor aqui, essa cor azul também aqui nessa palmeira, isso aqui não é interessante. Se você for aqui geralmente nas últimas páginas, tem uns blocos aqui que não são muito legais. Esse daqui eu acho que ele é até bonzinho. Agora esse daqui, pessoal, não é muito interessante. Então é isso, você tem que escolher blocos de vegetação e blocos de pessoas que sejam interessantes. Se a gente for na aba de pessoas aqui, como aqui no Luma é tudo bem intuitivo, pessoal, você vem nessa parte de objetos e aqui tem tudo que você precisa. Luzes, pessoas, natureza aqui, blocos de carro também. É importante você saber quais os blocos aqui de qualidade. Aqui, como a gente está no bloco de pessoas, esse daqui primeiro a gente já vê, pessoal, que não é um bloco muito bom aqui. No geral, os blocos de pessoas aqui no Lumion não são tão bons. Mesmo o que tem uma qualidade melhor, não é interessante às vezes você utilizar bloco de pessoas próximo à câmera. Ou então quando a pessoa tá virada de frente para a câmera. Porque isso aí entrega mais o render. A pessoa vê aquele bloco de pessoa ali e às vezes ela vê assim que não é muito real, e aí isso aí já entrega a sua cena. Não fica uma cena assim muito realista. Então esse primeiro bloco aqui desse carinha aqui já não é tão interessante. Tem alguns blocos aqui que são mais interessantes. Por exemplo, se você utilizar esse carinha aqui, mas botar ele um pouco assim virado pro lado, ou então virado de costa numa cena, às vezes isso aí disfarça e a pessoa não vê assim muito o rosto do personagem. Aqui isso aqui vai variar muito de acordo com a sua versão no Lumion. Aqui, como eu tô com a 10.3, ela já tem alguns blocos mais atualizados que a versão 9, por exemplo. E aí tem essa opção aqui na página 10 desse carinha aqui, que já é bem interessante. Ele já é um bloco assim mais modelado, já é mais, tem uma qualidade melhor e é interessante você utilizar. Mas como eu falei, bota assim ele um pouco de lado. Aqui se você escolher, por exemplo, o bloco de mulheres, tem alguns blocos aqui que são mais interessantes. Por exemplo, essa mulher aqui, se você botar ela um pouco assim de lado, já consegue disfarçar. Ou então essa daqui, que é um bloco mais interessante. Utilizando dessa forma aí, você consegue disfarçar, botar bloco de pessoas e disfarçar ali na cena. E além dos blocos, pessoal, próxima dica aqui que eu quero dar pra vocês: iluminação. Aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente tem essa cena. Mas essa cena, o que você pode fazer? Aqui é ideal, pessoal, na hora que você for trazendo os blocos, você ir completando a sua biblioteca aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui de objetos de decoração, que aqui eu boto tudo que eu preciso para as cenas internas ali. E aí, por exemplo, eu quero usar, aqui eu já tenho os modelos de spot, por exemplo, para botar luzes, né? E aí eu quero usar aqui esse modelo aqui, e aí falando da questão de iluminação, eu vou utilizar aqui luzes de spot nesse modelo aqui. E aí a gente tem que saber o que? Essas luzes de spot, elas são luzes que geram sombra. Então, se a gente quer uma cena realista, a gente tem que adequar a iluminação do ambiente com o tipo de luz que a gente quer. Se aqui eu botei um spot, eu vou botar uma luz que gere sombra, uma luz de spot. E aí eu configuro aqui, eu posso abaixar um pouco o brilho. Aqui, se eu quiser ela mais decorativa, eu aponto um pouco para a parede aqui,
bota uma cor mais quente. A gente tem que ir adequando, não botar uma luz com brilho muito forte, botar uma luz aqui que tem uma certa penumbra aqui, tem vários tipos dessas luzes de spot, né? E aí a gente escolhe uma que seja decorativa e que gere um pouco de sombra ali no ambiente. Se você tiver, por exemplo, um bloco de sofá aqui, a luz vai gerar um pouco de sombra. Mas assim, você tá achando, botou as luzes e continua achando a cena um pouco mais escura. O que você pode fazer aqui? Tanto no Lumio como em outros renderizadores mais profissionais, às vezes a luz que vem do sol ou a luz que vem artificial, né, ela não fica ainda, não dá uma claridade boa para a cena. Se você quer saber mais de iluminação realista, eu também tenho outro vídeo, vou deixar aqui para vocês e aqui embaixo na descrição, sobre iluminação realista. Essas dicas que eu tô dando aqui, eu vou deixar vários vídeos aqui na descrição para complementar mais aí o aprendizado de vocês. Continuando aqui, se você tiver um ambiente que não seja muito claro e precisar dar uma claridade, mas que não fique uma claridade muito artificial, o jeito de você dar uma claridade mais realista é botar uma luz aqui, uma area light. Só que aqui, se você apontar para baixo e aumentar o brilho, você vai perceber que fica uma claridade que não fica real. O que você pode fazer? Aqui a gente abaixa um pouquinho, né? Você pode aumentar um pouquinho o brilho para ele dar uma cena um pouco, uma claridade ali que não fique muito artificial. Se a gente for aqui, por exemplo, na foto, eu vou aumentar aqui e vou tirar uma foto aqui. Essa textura que eu botei aqui na parede é uma textura de cimento queimado. A gente encontra ela bem aqui na parte de exterior, concreto, na última página, essa daqui. Só que aqui ela tá muito brilhosa. O que a gente pode fazer? A gente abaixa o lustro, que aí ele vai deixar um pouco mais fosco. Só fazendo uma correção aqui na textura que eu botei de cimento queimado aqui. Voltando para a cena, foi essa cena que a gente fez. Aqui a gente tá com uma claridade até um pouco boa, né? Mas aí, por exemplo, se você estiver fazendo uma cena, aqui eu vou deixar um pouco mais como se fosse um pôr do sol. E aí, se você estiver fazendo uma cena assim, que não esteja muito claro, o que você pode fazer é explorar essa luz aqui que a gente botou. Bota uma luz, uma area light aqui e aumenta um pouquinho o brilho dela para ela dar uma certa claridade. Ou então, se você preferir utilizar, explorar a luz que vem de fora, você pode botar uma area light aqui e aí você rotaciona ela aqui para frente. A gente bota aqui e aí gira a luz aqui para ela ficar para dentro do ambiente. Você ajusta aqui o comprimento para ela ficar tipo assim no tamanho da janela e aí aumenta o brilho. E aí o brilho vai pegar tanto ali em cima no forro, porque a luz que vem de fora, a luz natural, ela dá um certo brilho tanto na parte do forro como na parte do chão. E às vezes a luz do efeito que a gente usa, ela não pega muito bem aqui. Então essa é uma dica, você botar aqui uma luz, uma area light na janela e apontar ela para dentro do ambiente. Vai dar uma iluminação aí bem interessante. E a última dica aqui para vocês, pessoal, a dica dos efeitos aqui. Muita gente gosta de utilizar esses efeitos customizados aqui, só que aí a gente precisa acrescentar mais alguns e modificar esses que a gente já vem aqui. Por exemplo, se você utilizar aqui o efeito realista, ele vai dar aqui alguns efeitos, mas aí você vai ter que modificar. O que eu sugiro para vocês, se você chegou até aqui e quer saber quais os melhores efeitos aí, eu tenho um e-book totalmente gratuito, vou deixar aqui na descrição, que eu ensino nesse e-book os 10 melhores efeitos para cenas externas. Você pode utilizar esse efeito nas cenas internas também, não tem nenhum problema, mas aí as cenas externas, se você quiser fazer uma fachada ou alguma cena assim de algum jardim mais externo, esses efeitos aqui que eu apresento nesse e-book são os efeitos assim que eu acho mais interessantes
e com certeza torna uma cena aí bem mais realista, pessoal. Então comentem aqui o que vocês acharam dessas dicas. Claro, pessoal, que quem tá aprendendo no Lumion, quanto mais prática tiver, melhor. Quanto mais tempo você for utilizando o Lumion, mais você vai aprendendo sobre as texturas que eu falei, sobre quais os melhores blocos para você deixar nos favoritos, como configurar corretamente aí o reflexo de algum material, o relevo. Isso aí você só vai adquirindo na prática. Mas se você seguir esses passos que eu dei aqui, você vai conseguir ter mais realismo nas suas cenas. Então, como já é de prática, né, eu quero que vocês comentem aqui embaixo alguma sugestão que você tem aí de vídeos aqui. Se você quiser aprender como renderizar algum ambiente, eu quero que você comente aqui embaixo como renderizar tal ambiente. E aí eu vou ver esses comentários e vou trazer outros vídeos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo.